A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Você permanece conectado conosco, meu caro ouvinte, estudando os temas relevantes à comunicabilidade dos espíritos e à enfermidade grave dos processos obsessivos, enquanto vamos abordando a apostila Mediunidade, Estudo e Prática, agora o número 2, o programa 2, em que foi elaborada pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos iniciar o tema 4 do módulo 1 desse programa 2. O título é Reunião Mediúnica, os participantes encarnados. O grupo mediúnico no plano físico é comumente formado pelos seguintes participantes: dirigente da reunião e seu substituto, geralmente o vice-dirigente, médiuns esclarecedores, também chamados dialogadores ou doutrinadores, médiuns ostensivos ou de efeitos patentes usuais, psicofônicos, psicógrafos, videntes, equipe de apoio, aplicadores do passe, pessoas que proferem preces e ou fazem radiações mentais, visitantes ocasionais. Primeiro, dirigente e médium esclarecedor. O dirigente, coordenador ou diretor da reunião mediúnica é aquele que preside os trabalhos, encaminhando todo o seu desenrolar. É o responsável no plano terrestre pela reunião. Mas para conduzi-la com proveito, é preciso que a função seja exercida com imparcialidade, bom senso e lógica, em clima de fraterna relação com a equipe. Afirma Allan Kardec sobre a necessidade de os dirigentes dos grupos espíritas serem dotados de fino trato e de rara sagacidade para discernir as comunicações autênticas das que não a são, e para não ferir os que se iludem a si mesmo. Esse motivador ou iniciador não poderá fugir de certa posição de liderança, mas é necessário não esquecer nunca que tal condição não confere a ninguém poderes ditatoriais e arbitrários sobre o grupo. Por outro lado, o líder ou dirigente terá que dispor de certa dose de autoridade, exercida por consenso geral, para disciplinação e harmonização do grupo. Liderar é coordenar esforços, não impor condições. Mas, meu caro ouvinte, o dirigente pode ocupar também a função de doutrinador? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. O dirigente da reunião normalmente ocupa também a posição de doutrinador, dialogador ou, segundo André Luiz, de médium esclarecedor. Na equipe em serviço mediúnico, os médiuns esclarecedores, mantidos sob a condução e inspiração dos benfeitores espirituais, são os orientadores da enfermagem ou da assistência aos sofredores desencarnados, constituídos pelo dirigente do grupo e seus assessores. São eles que os instrutores da vida maior utilizam em sentido direto para o ensinamento ou socorro necessários. Esse trecho, meu caro ouvinte, foi retirado do livro Desobsessão. O autor é o espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Para tanto, é fundamental que o dialogador, médium, esclarecedor, tenha boa formação evangélico-espírita e se esforce por combater as imperfeições que ainda ostente.
condição que lhe proporcionará a autoridade moral necessária ao êxito do trabalho. Da mesma forma, deve esforçar-se para ser atencioso, sereno e compreensível no trato com os enfermos encarnados e desencarnados, aliando humildade e energia, tanto quanto respeito e disciplina na consecução das próprias tarefas. Somente a forja do bom exemplo plasma a autoridade moral. Na liderança do grupo, é importante que o dirigente ouça com atenção os participantes, mantendo um relacionamento fraterno e atencioso com todos, acatando as suas sugestões, sempre que possível, com critério e bom senso. Nessas circunstâncias, agirá sempre como mediador, procurando tomar decisões com imparcialidade, firmeza e gentileza de trato. Há outras qualidades também importantes a serem cultivadas, tais como autoridade fundamentada no exemplo, hábito de estudo e oração, dignidade e respeito para com todos, afeição sem privilégios, brandura e firmeza, sinceridade e entendimento, conversação construtiva. Em suma, esclarece André Luiz que na equipe em serviço, os médiuns esclarecedores, mantidos sob a condução e inspiração dos benfeitores espirituais, são os orientadores da enfermagem ou da assistência aos sofredores desencarnados. Tais colaboradores devem ser alertados quanto à necessidade da oração e da vigilância permanentes, recursos neutralizadores das investidas espirituais que possam sofrer. Eventualmente, ao dialogador, cabe em particular cuidados com a palavra aos necessitados, como nos orienta o Livro dos Médiuns. Por meio de sábios conselhos, é possível induzi-los, os sofredores, ao arrependimento e apressar o progresso deles. Importa também considerar: sua formação doutrinária é de extrema importância. Entre os espíritos que lhes são trazidos para entendimento, há argumentadores prodigiosamente inteligentes, bem preparados e experimentados em diferentes técnicas de debate, dotados de excelente dialética. Isto não significa que todo doutrinador tem de ser um gênio, de enorme capacidade intelectual e de impecável formação filosófica. A conversa com os espíritos desajustados não deve ser um frio debate acadêmico. O confronto aqui não é de inteligências, nem de culturas, é de corações, de sentimentos. O conhecimento doutrinário torna-se importante como base de sustentação. Então, nesse diálogo que se estabelece com o comunicante, que traz toda essa bagagem intelectual de excelente dialética, argumentadores, nós não vamos disputar recursos intelectuais ou culturais. Nós vamos usar do sentimento junto às palavras de acolhimento para despertar aqueles necessitados que Jesus coloca em nosso caminho nessas reuniões de trabalho, de assistência e grande aprendizado. O item 2 trata dos médiuns ostensivos, ou seja, aqueles que vão estabelecer um contato mais amplo. Os médiuns ostensivos são aqueles em quem a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. Ensina Allan Kardec que entre estes encontramos comumente os médiuns psicofônicos, psicógrafos e intuitivos. Mas, independentemente do tipo e grau de mediunidade que dispõe, o médium ostensivo deve desenvolver também os seguintes hábitos: participar usualmente de uma reunião de palestra pública, em dia e hora de sua preferência, para manter-se doutrinariamente atualizado.
Integrar-se a um grupo de assistência e promoção social a fim de exercitar a capacidade de doação e amor ao próximo. Realizar semanalmente o culto do Evangelho no lar, com o intuito de manter os sentimentos elevados e continuamente receber a assistência espiritual necessária ao exercício da mediunidade. Os participantes que se revelem necessitados de assistência espiritual devem ser encaminhados para atividade de atendimento espiritual ou a pessoa que usualmente se dedica a essa tarefa no centro espírita. Podem permanecer no estudo, caso revelem condições para isso. Exercer a tarefa espírita com simplicidade, dedicação e amor, esquivando-se da suposição de que detém responsabilidades ou missões de avultar a transcendência, reconhecendo-se humilde portador de tarefas comuns, conquanto graves e importantes como as de qualquer outra pessoa. Recusar qualquer tipo de pagamento ou benefício material, assim como posição de evidência pessoal, decorrente da prática mediúnica, guiando-se por esta orientação de Kardec. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que se prende à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e jamais será uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, sendo logo identificada com os ledores de boa sorte, como também porque um obstáculo material a isso se opõe, é que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável, com cuja perenidade ninguém pode contar. Os médios ostensivos devem ainda ser orientados a apresentar condições físicas e emocionais necessárias à participação na reunião mediúnica, evitando certas manifestações anímicas, quais sejam respiração ofegante, gemidos, gritos, movimentação e gesticulação excessivas. Então aqui foi usado o termo anímico para demonstrar essas exacerbações de manifestações físicas, de gestos, gesticulações, produção de sons, movimentos. Isso é exagero, não é necessário. Diferente da manifestação anímica, quando a alma entra em transe e traz uma comunicabilidade, às vezes mal resolvida, que se encontra no inconsciente do próprio médium psicofônico. É uma comunicação, é um espírito e deve ser atendido. Portanto, vamos fazer essa diferença da gesticulação física para a manifestação anímica, que é perfeitamente normal. Vamos continuar abordando os participantes encarnados já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando agora o tema 4 desse novo módulo do programa 2, estabelecendo a participação dos encarnados na reunião mediúnica. Falávamos dos médiuns ostensivos, que são aqueles mais produtivos, que vão estabelecer uma comunicabilidade mais ampla. E estávamos fazendo a diferença entre a manifestação anímica do transe mediúnico, que é uma forma saudável de ajudar o próprio psicofônico quando assim esclarece,
conforme André Luiz explica no livro Nos Domínios da Mediunidade, e diferenciando dessas gesticulações, desses excessos, respirações ofegantes, que a apostila denominou por ação anímica, mas não é o transe anímico. Extinguir obstáculos, preocupações e impressões negativas que se relacionem com o intercâmbio mediúnico, quais sejam a questão da consciência vigilante ou da inconsciência sonambúlica durante o transe, os temores inúteis e as suscetibilidades doentias, guiando-se pela fé raciocinada e pelo devotamento aos semelhantes. Quem se propõe a avançar no bem deve olvidar toda causa de perturbação. Ter consciência da impropriedade de evocar determinada entidade, parente ou amigo, no curso das reuniões, consciente de que, no momento certo, eles se manifestarão com o apoio dos orientadores espirituais. Então, o desejo natural de todo aspirante a médium é o de poder conversar com o espírito de pessoas que lhe são caras. Deve, porém, moderar a sua impaciência, porque a comunicação com determinado espírito apresenta muitas vezes dificuldades materiais que a tornam impossível ao participante. Para que um espírito possa comunicar-se, é preciso que haja relações fluídicas entre ele e o médium, que nem sempre se estabelece instantaneamente. Pode acontecer que aquele com quem o médium deseja comunicar-se não esteja em condições propícias a fazê-lo, embora se ache presente, como também pode suceder que não tenha possibilidade, nem permissão para atender ao pedido que lhe é feito. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Vozes do Grande Além, Psicofonia de Francisco Cândido Xavier, sob o título Mediunidade e Espiritismo. No remate das nossas tarefas da noite de 28 de junho de 1956, nosso núcleo foi honrado com a visita do nosso amigo espiritual Efigênio S. Vitor, que controlou o médium e discorreu brilhantemente sobre espiritismo e mediunidade. Roguemos a bênção de Jesus em nosso favor. Assuntos existem no âmbito de nossa construção doutrinária que nunca serão comentados em excesso. Reportamo-nos aqui ao tema Espiritismo e Mediunidade, para alinhar algumas anotações que consideramos indispensáveis à segurança de nossas diretrizes. Mediunidade é atributo peculiar ao psiquismo de todas as criaturas. Espiritismo é um corpo de princípios morais, objetivando a libertação da alma humana para a vida maior. Médium, em boa sinonímia, segundo cremos, quer dizer meio. Médium, em razão disso, dentro de nossas fileiras, significa intermediário, medianeiro, intérprete. Médiuns, por isso, existiram em todos os tempos. Na antiguidade remota, eram adivinhos e pitonisas, que frequentemente pagavam com a vida o conhecimento inabitual de que se faziam portadores. Na Idade Média, eram santos e santas, quando se afinavam à craveira religiosa da época, ou então feiticeiros e bruxas, recomendados à fogueira ou à forca, quando se não ajustavam aos preconceitos do tempo em que nasceram. Hoje possuímos-los em todos os tons, em dilatadas expressões polifórmicas. Médiuns, psicógrafos, clarividentes, clareaudientes, curadores, poliglotas, psicofônicos, materializadores e intuitivos.
Médiuns de efeitos físicos ou de efeitos intelectuais, no próprio Evangelho, em cujas raízes divinas o Espiritismo jaz naturalmente mergulhado, vamos encontrar um perfeito escalonamento de valores, definições e atividades mediúnicas. Vemos a mediunidade absolutamente sublimada em Nossa Mãe Santíssima, quando registra a visitação das entidades angélicas. Reconhecemos a clareaudiência avançada em José da Galileia, quando recolhe dos mensageiros do plano superior comentários e notícias acerca da gloriosa missão de Jesus. Simão Pedro era médium da sombra, quando se adaptava à influência perturbadora que muitas vezes se sentiu objeto, e era médium da luz quando partilhava a claridade divina em sua vida mental. O mesmo Simão Pedro, Tiago e João foram médiuns materializadores no Tabor, favorecendo a aparição tangível de grandes instrutores da mais elevada hierarquia. João, o grande evangelista, foi médium, na mais sublime acepção da palavra, quando anotou as visões do Apocalipse. Os companheiros do Senhor, no dia inovidável do Pentecostes, foram médiuns de efeitos físicos, médiuns poliglotas e psicofônicos, da mais nobre expressão. Saulo de Tarso foi notável médium de clarividência e clareaudiência às portas de Damasco, ao ensejo de seu encontro pessoal com o Divino Mestre. Todavia não será lícito esquecer que os possessos, os doentes mentais e os obsidiados de todos os matizes, que enxameavam a estrada do Cristo de Deus, quando de sua passagem direta entre os homens, eram também médiuns. Precisamos assim, na atualidade, encarecer a diferença, a fim de que não venhamos a guardar injustificável assombro diante de fenômenos que não condizem com o imperativo de nossa formação moral. Médiuns existem, tanto aí quanto aqui, nas esferas de serviço em que nos situamos. Médiuns permanecem em toda parte, porque mediunidade é meio de manifestação do espírito em seus diversos degraus de evolução. Por esse motivo, o grande problema dos trabalhadores mediúnicos é aquele da sustentação de boas companhias espirituais em caráter permanente. Mal se descerram faculdades psíquicas ou percepções mentais um tanto mais avançadas em alguém, corre na direção desse alguém a malta dos desencarnados, que não plantaram o bem e que por isso não podem recolher o bem, de imediato, nas leiras da vida. Mal surge um médium promissor e 1000 ameaças se lhe agigantam no caminho, porque o vampirismo vive atuante, qual gafanhoto faminto devorando a erva tenra. Eis porque um fulcro de fenômenos medianímicos é motivo para vasta meditação de nossa parte, competindo-nos a obrigação de prestar-lhe incessante socorro, pois em verdade são muito raras as criaturas encarnadas ou desencarnadas que logram manter contato permanente com a orientação superior, de vez que se é fácil acomodar-nos no convívio das inteligências ambientadas nas zonas inferiores, é muito difícil acompanhar os servos da verdade e do amor, que, procurando a comunhão com Cristo, se confiam, intrépidos e humildes, ao apostolado da grande renúncia. Imperioso assim, e que vivamos alertas, sem exigir dos médiuns favores que não nos podem dar, e sem conferir-lhes privilégios que não podem receber, garantindo-se, desse modo, a estabilidade e a pureza de nossa doutrina. Porquanto o Espiritismo é como o sol, que resplende para todos, e a mediunidade é a ferramenta que cada criatura pode manobrar no campo da vida, na edificação da própria felicidade.
Quantas, porém, se utilizam de semelhante ferramenta para aquisição de compromissos escusos com a delinquência? Em razão disso, é indispensável compreender que mediunidade é mediunidade e espiritismo é espiritismo. Ajustemo-nos, desse modo, aos princípios salvadores da nossa fé, e na posição de instrumentos do progresso e do bem, com mais ou menos expressão de serviço nas atividades mediúnicas, diretas ou indiretas, conscientes ou inconscientes, procuremos antes de tudo a nossa efetiva integração com o Mestre Divino, para que não nos falte ao roteiro a necessária luz. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.